Aleluia. A semana passada nós fizemos um desvio da nossa série por direção divina. Fazemos um domingo profético. Os irmãos sabem que a coisa de já domingos, acredito eu, esse cortar também já não é o microfone, é a minha mão. Jesus Cristo de Nazaré. A coisa de 2 domingos nós começamos com uma série, amém? Que na verdade o tema da série é a nossa doutrina X, não é? E eu fui contando no primeiro domingo de uma experiência que tive naquela semana que começamos a série com alguns irmãos que contaram aqui na igreja, com um pastor que esteve conosco na Expo, e eu contei que algumas pessoas destacaram o facto de que as pessoas perceberam, no caso no domingo em questão eu falava sobre honra, as pessoas perceberam um comportamento e uma postura de honra nessas pessoas, mas também contei episódios não muito bons nesse aspecto de pessoas que perceberam que a honra também faltou em algumas pessoas. E como pastor da igreja é fundamental tu tens a capacidade de ler quando os elementos que fazem parte da doutrina não estão a ser, eu não sei como é que eu ia usar essa palavra, não estão a crescer, a palavra que eu estou a procurar não é essa, mas é quando não estão a crescer no seio da comunidade. Amém? O outro sinal é fundamental, que quando você vai para qualquer organização, eu digo sempre isso, que você perceba quais são os valores, os princípios que norteiam, que guiam e que sustentam o quê? Aquela organização. Se você puder perceber isso, você vai o quê? Funcionar e operar melhor naquela organização, naquela casa, e aqueles princípios poderão também ser, obviamente, um canal de bênção para a sua vida. Amém ou não amém? Nós vimos aqui a história da mulher samaritana, não, da mulher do fluxo de sangue, assim é que está correto. Nós vimos a história da mulher do fluxo de sangue, de como ela tocou na orla das vestes de Jesus, e vimos que na tradição judaica o que aqueles elementos da orla de Jesus representam e significam. Aqueles elementos eram as leis e eram os mandamentos, e o que aquela mulher estava a tentar dizer era que se o poder do teu Deus, ou se eu não for curada pelo poder do teu Deus, então que eu seja curada e alcançada ou beneficiada pela lei, pelos princípios. Amém? Então, amados no Senhor, existirão resultados na vida do cristão que a oração e o jejum somente não vão gerar. Alguns princípios ajudarão a alcançar ou a gerarmos esses resultados. Você ouviu amém dessa igreja? Aleluia! É assim que no primeiro domingo nós falamos sobre... O primeiro domingo falamos sobre o quê? Falamos sobre honra, não é? No segundo domingo nós falamos sobre serviço, e hoje nós vamos falar sobre excelência. Na verdade o tema da nossa mensagem hoje é o poder da excelência. Se você entrou por essa igreja, você viu 3 quadros ali, que na verdade ainda faltam uns outros 3, e nesses quadros estão ali fora, o que é que está escrito? Quais são as coisas que estão escritas aí no quadro? Eu falei já... O irmão não viu, né? O irmão vai ver no final do culto. Quem viu? O que é que está escrito? Mas que? Excelência. Como o pastor falou excelência, todo mundo vai falar excelência, obviamente. A mente vai induzir para ir. Quem mais? Eu ouvi mais alguém falou assertivamente aqui. Semente e oração. Esses quadros não estão aí decorativamente somente, não. Eles têm um propósito. De todos os dias que você entrar para essa igreja, falta a questão o quadro da honra, falta o quadro do serviço, diga, avanço do reino, semente para o avanço do reino. Ou seja, aqueles quadros estão ali para todos os dias que você entrar para essa igreja, olhar para eles, perceber os valores e os princípios que norteiam essa igreja como igreja. Então nós somos uma igreja que acredita no poder da excelência. Nós somos uma igreja que acredita na vida e no poder da oração. Nós somos uma igreja que acredita no poder da semente para o avanço do reino. Nós somos uma igreja que acreditamos no poder da honra e queremos maximizar isso em extremo. Nós somos uma igreja que acredita e que é sustentada pelo princípio do serviço, e etc, e etc. Vamos trabalhar para colocar ali os outros 3 ou 4 quadros que estão em falta. E muito mais do que colocar os quadros, nós vamos ter que trabalhar sempre, continuamente dentro da organização. Não
mas essa disparidade sempre vai existir, mas temos que trabalhar para que não haja tanta. Essa disparidade no cumprimento dos princípios que sustentam a nossa visão, porque todo o povo, e eu falava sobre doutrina, a importância da doutrina é exatamente essa. As doutrinas ministeriais, elas diferenciam os povos, amém? E eu não tenho nada contra nenhuma religião, obviamente, mas eu não quero que as pessoas olharem para ti que você pareça um católico. Eu não quero que as pessoas olharem para ti que você pareça um testemunha de Jeová. Eu não quero que as pessoas olharem para ti que você pareça um quimbanguista. Hello? Porque cada igreja existirão detalhes e características próprias a serem transmitidas a quem? No seu povo, nos seus membros, amém? Hello? Vocês estão aqui? Nós vimos que foi em Samaria que pela primeira vez os discípulos foram chamados de quê? De cristãos, por uma razão muito simples. Porque quando olharam para ele, perceberam que esses indivíduos aqui são de fato seguidores de Cristo. Por que viram que eles eram seguidores de Cristo? Porque eles estavam a cumprir a doutrina de Cristo. Eles estavam a viver de acordo com os valores que faziam parte da caminhada e da jornada de quem? De Cristo. Vamos lá, o poder da excelência, Eclesiastes, capítulo do número 9, que Deus me dê graça para pregar o mais rápido possível no nome de Jesus. Digam amém. Eu digo sempre, as pessoas não acreditam. Não sou eu que gosto de sair tarde. O povo é que gosta. O pastor está a orar para ser rápido. O povo não está a dizer amém. Jesus tenha misericórdia de vocês. Estamos lá, Eclesiastes capítulo número 9, versículo número 10. Quem já achou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o. Noutras versões, faça-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque na sepultura para onde tu vais, noutras versões, no Sheol, no inferno, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Podemos ler todos juntos em nome de Jesus? 1, 2, 3. Aham. Aleluia. Veja aí, quando nós começamos esse ministério, a nossa primeira preocupação era não começar o ministério sem ter paternidade espiritual. Então nós oramos a Deus e sentimos por direção divina quem devia ser o nosso mentor e pai espiritual para a jornada, que no caso é o pastor Rosário Neto, com quem nós fomos falar, e eu já partilhei aqui esse testemunho com a igreja. E quando eu voltei com o pastor Rosário Neto, ele me diz assim: homem de Deus, eu lhe recebi porque Deus falou comigo sobre si. E um detalhe aqui, o pastor Rosário Neto disse, eu nunca tinha falado com ele. Hello? Ele não sabia quem eu era, eu nunca tinha falado, nunca tinha tido nenhum contato pessoal com ele. E ele ia saindo da sala, o dia que eu vou para lá, e ele parou no corredor quando me vê. E ele percebeu que aquela pessoa que na semana Deus lhe mostrou, Deus também enviou essa pessoa. Então ele recebeu essa pessoa que era eu no caso. E falamos sobre o que Deus estava queimando no nosso coração, instruiu-nos, orientou-nos e etc. E etc. Nisso, nós fomos orando, eu e a pastora fomos orando. E fomos também filtrando de Deus e da nossa essência o tipo de ministério que nós queríamos construir. Sem nunca termos partilhado esses elementos, obviamente, com meu pai. O tipo de ministério que nós queríamos construir, como é que eu posso dizer? A identidade visual, não sei se eu posso aplicar esse termo, a identidade visual do ministério que queríamos construir e tal, e tal, e tal. É assim que nós vamos, depois de um período, como é que se diz? Fechados em jejum, nós começamos a fazer uns encontros no Hotel Esquina e percebemos que o que pagávamos lá para fazer 1 ou 2 dias, sem ter sala nem nada disso, dava para pagar a renda de um espaço. Começamos a procurar um espaço, foi assim que fizemos o nosso primeiro templo, como nós chamamos. E quando chegas no primeiro templo, era uma coisa que tinha uma estrutura que não servia perfeito, não servia de forma alguma para aquilo que nós queríamos como igreja. Amém, igreja? Então vem o desafio de começar a estruturar o templo.
quando eu digo ao pai, olha, conseguimos o espaço, glória a Deus, etc, etc. O pastor, como sempre, ele diz, tá bom, vamos combinar para que eu venha ver. O pastor foi ver o espaço, mas o espaço estava quebrado, sujo, desarrumado, desestruturado, não tinha nada. Lá oramos e nós tivemos que começar a meter a mão na massa. Eu me lembro que na ocasião, nós também não tínhamos membro quase nenhum, e os que tínhamos também não tinham dinheiro. Alguém diga amém. Os que tinham estavam a passar uma fase abençoada. E nós dissemos, vamos começar mesmo assim. E começamos a fazer o que dava para fazer. A primeira coisa que dava para fazer, que não custa, era partir parede. E fomos fazendo as coisas que tínhamos que fazer. Eu e a pastora sempre, não, vamos fazer uma coisa assim, vamos fazer assim e tal e tal. Depois de termos feito, levamos o meu pai para poder orar. E ver, não, minto, não levamos. Partilhei um vídeo. Um dia estava com os obreiros, estávamos a limpar o vidro, já tínhamos o tapete no chão, o templo, cadeiras, ar-condicionado e tal. Estávamos a limpar e partilhei aquele vídeo com o meu pai. Depois de eu ter partilhado, eu tenho um encontro com ele, e com meu pai e a minha mãe, e ele diz, na nossa conversa, eu me lembro perfeitamente disso, ele diz, pastor, eu não lhe disse nada, mas o meu receio, ou um dos, era que vocês me fizessem uma igreja totalmente coberta de panos, contra as igrejas de panos. Digam amém. Ou seja, o pastor tinha receio que nós no altar íamos cruzar pano azul com pano vermelho, depois meter um pano amarelo no meio e fazer um nome bem grande, e que aquela fosse a identidade visual do quê? Da igreja. Então, lá o nosso pai percebeu que nós estávamos a caminhar. Vocês vão perceber a palavra caminhar, para construir um ministério que seja excelente. E até hoje continuamos a caminhar para construir um ministério que seja excelente, por razões de várias ordens. Então veja aí, o que Salomão tenta nos passar aí, Eclesiastes capítulo número 9, em tudo que você fizer, em tudo que vier em tuas mãos, faça-o da melhor forma possível. Hello? Faça todas as coisas que você tiver que fazer o mais excelente possível. Mais excelentemente, existe essa palavra, não é? Existe? Então, o mais não existe? Excelentemente não existe? Jesus Cristo. Existe, não é? No Brasil existe. Então nós estamos todos juntos e misturados. Aqui tem brasileiros, portugueses, congoleses, americanos. Vamos falar, vocês vão perceber. Então, naquilo que você for fazer, procure fazê-lo com muita excelência, de forma excelente. Faça-o excelentemente. Amém. Então o conselho de Salomão, que nós conhecemos sobretudo, principalmente por ser um homem sábio, ele vai dizer, todo o trabalho que você for fazer, faça-o da melhor forma, faça-o com a melhor excelência possível. Porque excelência, anote aí, é fazer o que você tem de fazer naquele dia, naquela hora, naquele momento, da melhor forma possível. Excelência é fazer o que você tem que fazer da melhor forma possível. Anote o outro pensamento. Excelência é a forma como entregas e a forma como te entregas. Excelência é a forma como te entregas nas coisas que fazes, nas coisas com as quais estás envolvidas. E excelência é a forma como entregas também aquilo que estás a fazer. É por isso que desde o dia 1 desse ministério, e os mais antigos e os mais novos sabem, que eu não importa se tem uma pessoa ou duas na sala, eu pregarei sempre com a mesma energia que eu pregaria se eu tivesse a pregar para 1 milhão de pessoas. Porque a excelência, ela não pode mudar em função do ambiente ou em função do teu estado do espírito. A excelência é algo que tem que ser cultivada ao ponto de fazer parte do teu ser. Então Salomão vai dizer, tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Veja aí, não conforme a força do outro. Um exemplo, eu não tenho dinheiro para começar um negócio, mas o fulano tem dinheiro para começar um negócio, e como eu não tenho muito dinheiro, não vou fazer tão bonito. Na capacidade do teu dinheiro, você vai procurar fazer o mais excelente possível. Se ele decorou com ouro, porque pode meter ouro, você vai estucar e vai pintar.
Se ele decorou com platina, porque pode colocar platina, você só tem que estucar e pintar. Que é mais barato do que colocar ouro, por exemplo, para decorar o teu templo, a tua sala, o teu escritório. Hello? Então, de acordo com as tuas forças, de acordo com a tua capacidade, de acordo com o teu conhecimento, de acordo com o teu poderio financeiro, de acordo com o que você é, tem e sabe, mas procure fazer o quê? Da melhor forma. Como eu ia dizendo, a excelência é a forma como entregas e a forma como te entregas. Porque aquilo que vamos entregar está intrinsecamente ligado e conectado com a forma como nos entregamos. Você nunca vai entregar um serviço, um produto, algo excelente, se você não se entrega excelentemente aquilo. Normalmente o que entregamos vai refletir a forma como nos entregamos. Hello? Anote aí um outro pensamento. Excelência não é um destino. Excelência é uma jornada. Excelência não é um lugar que você quer chegar. Quando você chega lá, você diz assim: eu cheguei. Não. Excelência é uma jornada. Porque a excelência, eu não tenho melhor palavra para definir isso em português, é algo que deve, os ingleses chamariam improve, seria aumentar, crescer, melhorar. Obrigado. A excelência é algo que deve continuamente o quê? Melhorar. Hello? Excelência não é o quê? Não é um destino. Não, eu estou aí rumo à excelência. Você continua na jornada da excelência. Ou seja, a visão e o poder da excelência é que nos tornemos cada vez mais excelentes. Você vai chegar num nível e você vai pensar: não, esse é o nível final. Ouça, isso é muito forte. Tudo que é tangível, tudo que pode ser ouvido, sentido e tocado, pode melhorar. Tudo que pode ser tocado pode aumentar. Se eu posso tocar nessa coluna, é possível fazermos uma coluna que seja o quê? Maior do que essa. Se eu posso tocar esse material, é possível fazer um material que seja o quê? Maior do que esse. Se eu posso ouvir o nível do som, é possível fazer com que o nível do som se torne maior do que está. Então, se a excelência está nos detalhes daquilo que fazemos, tudo que podemos ver, sentir e tocar pode incrementar, aumentar. Então, a excelência não é um destino, a excelência é uma jornada. Eu saí do 1 para o 2, mas tem um número depois do 2. Eu saí de um nível para o outro, mas tem um nível depois desse que estou. Então, eu não fico feliz porque, uau, já temos tela. Tem outros tipos de tela. Enquanto nós temos tela na parede, tem que ter tela no teto. Enquanto alguns colocaram tela no teto, há quem colocou tela na parede da igreja toda. Alguns colocaram tela no chão. Hello? Alguns estão a entrar na igreja, parece que estão a entrar no túnel. Não é só um culto, é uma experiência natural, sobrenatural e 100% excelente. Por quê? Porque os níveis sempre, porque os níveis de excelência eles sempre podem aumentar. Anote isso e guarde na tábua do teu coração. Excelência não é um destino. Excelência é uma jornada. Eu melhoro hoje e continuo melhorando. Eu já sou excelente, vou trabalhar para ser mais excelente do que eu sou. Nas coisas que eu faço, nas coisas que eu entrego, nas coisas que eu produzo, nas coisas que estão ligadas e conectadas a mim. Pastor, por que o poder da excelência? Porque existe um resultado, Senhor, permita-me usar essa expressão, que se esconde por detrás da excelência, que às vezes você não vai conseguir alcançar com outros. O resultado é esse: a excelência te destaca. Vocês estão aqui? Vocês queriam um culto profético? Quarta-feira. Mas anota aí: a excelência te destaca. O excelente sempre se destacará. A excelência chama a atenção das pessoas pela positiva. Por isso é que nós acreditamos: se o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, se o nosso Deus é o Rei dos Reis, se o céu é tão bonito, com coisas preciosas no chão, conforme João nos dá a conhecer, nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer forma. Nós temos que procurar fazer a obra de Deus com o maior nível de quê? De excelência possível. Nós temos que procurar servir a Deus com o maior nível de quê? De excelência possível. Nós temos que procurar viver como servos e filhos de Deus com o maior nível de quê? De excelência possível. A Bíblia conta-nos que a rainha de Sabá,
quando foi ter com Salomão, ela disse a Salomão: a fama que chegou a mim não se compara com aquilo que eu estou a ver. Hello? Quer dizer, as informações estavam aí ao encontro dela. Salomão estava a improve, aumentar, incrementar o nível do quê? De excelência na nação. De tal maneira, o cara era tão excelente que, como podia, de acordo com a capacidade financeira do reino, os servos vestiam-se do melhor. A Bíblia ainda dá-nos a conhecer que no tempo de Salomão era possível encontrar minerais no chão, na rua. Porque a visão desse homem, pela sabedoria que ele tem e partilha conosco, era que se eu sirvo ao Senhor, se eu sou servo de Deus, eu não posso viver uma forma, veja aí, que não represente os seus. Deus é um Deus excelente. O teu Jesus é um Jesus excelente. O céu, aonde nós vamos depois de morrermos em Cristo, é um céu totalmente excelente. Ouça, nós somos chamados a viver em Deus uma vida que reflita e reproduza o quê? A excelência de Deus e a excelência dos céus. Eu quero ouvir um amém dessa igreja. Vamos lá bem rápido. João, capítulo de número 2. Vocês conhecem a história. Vamos lá bem rápido. Quem estiver na Bíblia, vou pedir que acelere. João capítulo número 2. Ok, ainda assim eu vou ler, né? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus, os seus discípulos, para as bodas. Vamos lá. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai a quem? Ao mestre-sala. E levaram. Quem é o mestre-sala? Quando você vai no pedido no casamento, não tem um cara chato que leva. Hello? Se esse microfone voltar a falhar, o que é que vai acontecer? Alguém vai para o banco hoje. Amém? Amém? Vejam já o que é, por favor. Não quero interrupções, por favor. Agradeço no nome de Jesus. Desculpem. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre. E levaram. E logo que o mestre-sala fez o quê? Provou a água. Era água, não era uva que pisaram. A água feita em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse, quer dizer que até o cara que controla as coisas apanhou do ar, porque ele só viu que trouxeram vinho. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, ou seja, quando todos já estão bêbados, aí na Bíblia só não quiser, se quiser embelezaram, quando todos já estão bêbados, porque você vê que na festa há pessoas que chegam: não, eu não bebo cuca, eu só estou a tomar um Moet Chandon, eu só estou no Dom Perignon, e ele, eu sou pera manca. E ele vai em vinhos caros, em champanhe. Quando entorna o copo, ele diz assim: tio, só tem mesmo catujá. Não, serve, meu filho. É tudo de uva, é tudo de uva. Oh, agora é tudo de uva. Hello?
JP Chené, esses vinhos aí vão me trazer alergia. Acaba só o vinho que ele disse que bebe. Diz, não, para ter um vinho aí, compramos aqui mesmo na cantina, tudo já fechou, só tem um senhor aqui, uma cantina, um vinho de 2.500. Não serve, meu filho, estamos no ambiente, não podemos ficar. Porque depois de bêbado, eu acredito que o paladar acaba sendo álcool, parece álcool. Irmã Gisela, está a rir por quê? Queres testemunhar alguma coisa? Não precisa. Porque eu vi que ninguém está a rir mais do que tu, filha. Deves saber algo que nós não sabemos. Me conta no off. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando todos estão bêbados, então coloca o inferior. Mas tu fizeste diferente, guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Dá-me um 9 novamente, 9. Eu ia querer a outra versão que diz: e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, tinha tirado a água, e chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho mais excelente, ou bom vinho. Amém? É uma versão que a palavra excelente é destacada. Vamos lá? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, o que essa passagem nos quer ensinar? Que o teu Jesus é um Jesus excelente. Porque o mestre Sala percebeu-se que o vinho que veio da água era mais excelente, era melhor do que o vinho que passou pelo processo normal de produção. E a palavra discípulos, dentre vários significados, ela também significa seguidor. E se você segue a Jesus, você não segue um Jesus qualquer, você segue um Jesus excelente. E se você segue um Jesus excelente, é um chamado para que sejamos o quê? Excelentes como Ele é. Então veja aí, os discípulos creram nele, não só pelo milagre, mas creram nele, porque a Bíblia vai dizer que os discípulos creram nele, depois o seguiram. Os discípulos não só creram nele pelo milagre, os discípulos creram nele também pela excelência do quê? Do milagre que ele produziu. Que homem é esse? Já é improvável fazer vinho da água. O mais agravante é que ele faz um vinho da água que é melhor do que o vinho da uva. Temos que seguir esse homem. Temos que acompanhar esse homem. Há um mistério que não foi revelado ainda nesse homem. Anote aí. A excelência, ela vai evangelizar por ti. A excelência, ela vai fazer marketing por ti. A excelência vai pregar coisas que a tua fala não vai pregar. No caso da empresa, no caso do negócio, a excelência vai convidar pessoas sem você nunca ter feito nenhuma divulgação nas redes sociais. A excelência, ela faz o quê? Ela fala por ti. A excelência, ela pode levar pessoas a te seguirem. Hello? A excelência, ela pode levar pessoas a quererem conectar-se contigo. A excelência, ela pode levar pessoas a tornarem-se, ou melhor, a excelência pode levar-nos a tornarmos o desejo do coração das pessoas. A excelência. Os discípulos seguiram-no, ou melhor, os discípulos creram nele e o seguiram, não só pelo milagre, mas também pela excelência do quê? Do milagre produzido. Anote aí um pensamento importante. Pessoas excelentes, elas sempre vencerão aonde os não excelentes reclamam. Pessoas excelentes, porque eu vou falar sobre isso daqui a nada. Porque a excelência, amados no Senhor, a excelência é um espírito. Hello? E as suas excelentes, elas vão sempre se destacar e serem distintas aonde as pessoas não excelentes
reclamam e desistem. Porque às vezes a questão, amados no Senhor, não é o que estamos a fazer, é a forma como estamos a fazer. Hello? Às vezes não é o que estamos a fazer, é a forma como estamos a fazer. Às vezes não é o que estamos a entregar, é a forma como estamos a entregar. Porque ouça o que eu vou falar: entregar, todos podem entregar alguma coisa, mas entregar de forma excelente talvez seja uma qualidade para poucos. Mas eu oro nessa manhã que o mesmo Espírito que guiava a Jesus, o Espírito de excelência, Deus possa derramar e depositar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Alguém me dá um amém? Talvez você se questione: como é que eu vou perceber que alguém é excelente? Ouça o que eu vou falar. Você não precisa perguntar a alguém, Alberto, se ela é excelente ou não. Você percebe alguém excelente pela forma dele de vestir. Ou alguém falou já. Está mais no espírito do que os mais velhos essa criança. Você percebe alguém excelente a começar pela forma dele de quê? De vestir. Quando eu falo forma de vestir, eu não estou a falar Louis Vuitton, como aquele teu primo que mete uma calça timbrada da Louis Vuitton, uma t-shirt timbrada da Gucci, um tênis cravado da Dolce Gabbana. Não, não é isso que eu estou a falar. É no casamento e na harmonia das cores que ele usa, no cuidado que ele tem. Pode ser a roupa mais barata da Pepe, da Primark, da Mr. Price. Pode ser a roupa mais barata, mas a forma como a pessoa vai fazer essa combinação, a forma como a pessoa vai colocar, a forma como a pessoa vai harmonizar. Nos homens, o vínculo, para aqueles que gostam, está sempre lá. Você não precisa perguntar a alguém: Joana, és excelente. Maria, és excelente. Você percebe alguém excelente na forma como veste, na forma como fala. Hello? Até na forma como fala você consegue perceber a excelência de um homem, a excelência de uma mulher. E eu falo sempre aqui nessa igreja, mas as pessoas às vezes não acreditam nisso que eu falo. Veja aí, roupa é espiritual. Roupa é tão espiritual e o teu Deus é tão excelente que eu não tenho tempo para poder abrir. Mas se vocês forem estudar o livro de Levítico, vocês vão ver que quando Deus foi dando as leis a Moisés, uma das preocupações, veja, Deus não estava preocupado só com o santo dos santos. Sabe como é que Deus estava preocupado? Como é que o sumo sacerdote chegaria aonde? Ao santo dos santos. De tal maneira que uma das orientações que Deus dá a Moisés para o sumo sacerdote, que na altura era Arão, era a roupa que ele havia de vestir ao vir para a presença de Deus. Quer dizer que toda vez que Arão fosse ao santuário, fazer o sacrifício, acender a lenha, colocar carne para queimar, buscar o Senhor, ele saía da casa dele, da tenda dele, com um tipo de roupa e chegava no templo e passava por um processo de purificação, lavava as mãos, os pés, o rosto, a cabeça e etc, etc. Tirava a roupa com a qual ele saiu de casa e ele vestia-se de linho. E vocês sabem que até hoje, linho de verdade, não estou a falar aquele moço que amarrou a roupa e fala comigo, não, linho de verdade. Não é um tecido barato. Então Deus até a Moisés especificou como o sumo sacerdote devia o quê? Apresentar-se na presença dele. Pastor, por que isso? Porque Deus é excelente. Eu podia recuar inclusive e falar do que Deus pediu a Moisés, ou orientou a Moisés que pedisse ao povo para a construção do templo, para a construção da arca, e a forma como Deus orientou que fosse construída ou construído. Hello? Só que alguns, quando ouvem tenda, eles também a pensar aquela tenda que você aluga assim. A tenda quanto é que é? O aluguel? 8? 14? Ok, é barato. Alguns estão pensando, é aquela tenda do São Paulo que você aluga 14 mil, ou compra a 50 mil, ou compra a 100 mil, etc, etc. Não. Porque na verdade o templo que Moisés constrói, ele funcionava como uma tenda, porque aquilo andava com quem? Andava com quem, igreja? Andava com eles. À medida que eles iam fazendo a jornada em direção à terra prometida, eles levavam o templo. Mas era uma coisa totalmente excelente. Eu vi algum tempo atrás uma matéria que foi feita
Como é que se diz isso? Quando algo já não existe, depois é reprodução, né? A reprodução, uma espécie de uma réplica de como era a tenda e uma espécie de uma réplica de como era a arca. Amados no Senhor, aqueles homens no antigo tempo, sem os recursos e a tecnologia que nós temos, eles estavam servindo a Deus muito mais excelente do que nós hoje. A forma deles de estar, desculpa pelo uso pelo que eu vou dizer, dignificava muito mais a Deus do que muitos de nós hoje, que temos mais meios, mais opções, mais oportunidades e etc, e etc. Eu falei que quando começamos esse ministério, a minha preocupação era que tipo de ministério eu vou colocar no mercado, Senhor. Que tipo de ministério eu vou trazer? Que tipo de ministério eu vou fazer? Porque eu olhava para a esquerda, tinha um, eu olhava para a direita, tinha um, eu olhava para frente, tinha um, eu olhava para trás, tinha um. Mas agora, o que estava queimando no nosso coração? Você vai encontrar um homem chamado Salomão, que é o homem com o qual começamos a lendo aqui a sua condução de sabedoria. Um homem chamado Salomão, que fez até hoje o templo mais caro construído para Deus. Não só mais caro, mais excelente. Hello? Hello? Então você percebe que uma pessoa é excelente não questionando a ela, mas você percebe que ela é excelente na forma dela de vestir. Você percebe que ela é excelente na forma dela de falar. Você percebe que ela é excelente na forma dela de organizar as coisas. Por quê, pastor? Anote aí. Porque a excelência, ela não é imposta de fora para dentro. A excelência é algo que emana. A excelência é algo que vem de dentro para fora. Então, como é algo que vem de dentro para fora, eu sempre terei o cuidado da forma que me vestirei quando eu vou para algum lugar. Eu sempre terei o cuidado da forma como comunicarei em função da pessoa com a qual estou comunicando. Hello? É assim que você vai ver, inclusive a nível da Bíblia, que mulheres como Esther e as outras estavam a lutar para ser rainhas. Passaram por um processo de lavagem, tratamento, perfume, etc, etc. E não se vestiam de qualquer forma para ir para a presença do rei. Rei carnal. Vocês vão ver que José sai da cadeia e ele vai para interpretar o sonho de Faraó. E ele não vai de qualquer forma. Dizer, essa barba não, corta. Esse cabelo não, corta. Esse trapo branco que virou beijo, nem pensar, corta. Eu imagino que se a roupa de José era branca, na cadeia ficou castanha. Tira essa roupa. E a Bíblia diz, cortaram-lhe a barba, prepararam-lhe o cabelo, deram-lhe um banho. Deram-lhe o quê? Um banho. Perfumaram-lhe e trouxeram-lhe as melhores roupas. Porque os reis são excelentes. E alguém pensou, não, mas eu não sou faraó, eu não sou o esposo de Esther. Mas você é rei, porque a Bíblia fala que em Cristo fomos constituídos reis e sacerdotes. Os reis são excelentes. Pelo menos deviam ser. Então você percebe esses detalhes de excelência, porque excelência não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. Como é algo que vem de nós, a forma como vamos fazer o que vamos fazer, a forma como vamos tocar nas coisas e conectarmos nas coisas, sempre vamos fazê-lo de forma a comunicar e a transmitir alguma excelência. Alguma o quê? Alguma excelência. Eu ia dizendo um pouco lá atrás que a excelência é um espírito. A excelência é o quê? É um espírito. E a minha oração nessa manhã é que Deus possa batizar-nos a todos e cada vez mais com espírito de excelência. Que Deus possa batizar-nos a todos e cada vez mais com espírito de excelência. Excelência para o adorarmos, excelência nas coisas que fazemos, excelência no nosso dia a dia, excelência para o servirmos, excelência para romper limites, excelências para romper barreiras, excelência para romper protocolos, excelência para podermos sentar aonde os outros não permitiram de sentar, excelência para poder entrar aonde nos negariam a entrada. Porque veja aí, Daniel também era estrangeiro, mas a Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo número 6, versículo de número 12, versículo número 3, que em Daniel havia o quê? Um espírito excelente. E por conta do espírito excelente, reis não puderam negar que um estrangeiro se sentasse no seu conselho. Porque a excelência, veja aí, abre portas. A excelência cria acessos e a excelência rompe barreiras. O homem foi tirado de Israel para a Babilônia para ser escravo. Foi colocado numa escola e se tornou o melhor da escola.
Come on, somebody. Daniel 6, dá para projetarmos aí? Bem rápido, bem rápido, bem rápido. Quem já achou, diga amém. 2, é 2 e 3. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Estamos em versículo 2? Ok. Aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então mesmo Daniel sobrepujou, Jesus, que palavra, sobrepujou a estes presidentes e príncipes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, não era só inteligência, porque você pode ter conhecimento e não ser excelente. Havia em Daniel um espírito excelente. Por isso é que eu declarei aqui, amados do Senhor, que a excelência, por mais que seja treinada de fora, chega um momento que ela emana de dentro. E eu oro no nome de Jesus, que o espírito de excelência seja liberado sobre a vida de cada um aqui nessa sala, no nome de Jesus, para se destacar no serviço a Deus, para se destacar no serviço à nação, para se destacar no serviço social, para se destacar nas coisas que estão ligadas e conectadas a ti. Da mesma forma que Faraó olhou para José e percebeu que havia em José um espírito que não havia nos outros sábios, que não havia nos outros magos, que não havia nos outros intérpretes. Que Deus batize a cada um de nós e a sua igreja com o espírito de excelência. Me dá um amém se você crê no nome de Jesus. Porque veja aí, a Bíblia está a dizer que havia necessidade de se criar um conselho que controlaria os príncipes. Eu costumo dizer que Daniel era o príncipe dos príncipes, porque então pegaram 3 homens e disseram: vocês vão controlar todos, para a proteção do rei, para o rei não ficar sobrecarregado, para que todos os temas não passem diretamente para o rei, passem para vocês, e vocês vão filtrar. Só que por conta da excelência de Daniel, no meio dos 3 que foram colocados, ele fez o quê? Destacou-se. E ele se destacou porque ele tinha um espírito excelente. Quer dizer que a forma dele de aconselhar era excelente, a forma dele de instruir era excelente, a forma dele de servir o rei, a forma dele de servir a nação, a forma dele de servir a autoridade acima da cabeça dele era excelente. Vocês lembram-se que Daniel, versículo 10, se a memória não me falha, que quando Daniel é feito aquela armadilha para que ele deixasse de adorar e ele é lançado na cova dos leões, a Bíblia vai falar que o rei amava muito Daniel. O decreto estava feito. Por acaso ontem a pastora estudava essa história com os miúdos. O decreto estava feito. Hello? E o próprio rei não podia revogar o decreto que ele fez. Mas a Bíblia diz que o rei ficou triste de lançarem Daniel na cova. A Bíblia diz que de manhã cedo o rei acordou preocupado para ir ver como é que Daniel estava. Porque a excelência, ouça o que eu vou falar, vai te colocar no coração das pessoas certas. A excelência vai te colocar, eu vou falar melhor, no coração das pessoas grandes. Todo líder que quer ir para algum lugar, ele está à procura de um liderado que se distinga e se destaque na forma como serve. Todo líder está à procura, isso não é só na igreja, principalmente também na igreja, em qualquer lugar, na tua empresa, o teu chefe está à procura de um servo, de um colaborador que se destaque. Meu conselho para ti: saia do grupo dos murmuradores, saia do grupo daqueles que estão toda hora a falar que aqui não está bom, que o chefe é horrível. Faça algo diferente, vai na contramão, porque essa é a tua jornada, não é a jornada dos colegas. E cuidado, eu falo sempre às pessoas, há colegas que sentamos os 20 aqui na copa para estender o patrão, e por detrás, oh boss, tu és o boss dos bosses. Se não existisses tu, não existiria a palavra boss. Então, quando você vai para a tua organização, seja na igreja, seja na empresa, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade, seja onde for, preocupa-te sempre em se destacar. E veja, nós não precisamos puxar o tapete de ninguém. Faz o melhor, faz bem, faz o que ninguém está a fazer, faz como ninguém está a fazer, entrega como ninguém está a entregar, dê ao que ninguém está a dar, destaque
Destaque-se pela melhor forma. Destaque-se pela excelência. Destaque-se pela qualidade. Ouça, você se tornará o quê? O desejo e a recomendação de todos. Aqueles que estão a puxar o tapete, não puxa o tapete de ninguém. Sirva da melhor forma. Se é no louvor, o mais excelente possível. Se é em algum instrumento, o mais excelentemente possível. Se é o mais excelentemente possível. Se é a varrer, a limpar o pó, faça o quê? O mais excelentemente possível. Se é a trazer o café doce, faça-o mais excelentemente possível. Não traz só o café com a chave na borrada, mesmo ele dá uma vez a borra. Pega sempre um guardanapo, pega aquela borra, tira a borra. Vai para a copa, procura saber se a canela que ele gosta no café está lá. Você pode não ser às vezes a pessoa mais competente e você ser desejada por você ser a pessoa mais excelente. Ouça o que eu vou falar. O mais excelente nem sempre é o mais competente. O mais excelente nem sempre é o quê? O mais competente. O mais excelente nem sempre é o que tem mais recursos. O mais excelente nem sempre é o favorito. Daniel não era. Ele tinha todas as coisas a cooperarem contra ele. Estrangeiro, escravo. Quando é que um escravo vai ser o príncipe dos príncipes? Excelência. Ouça o que eu vou falar. Ninguém resiste. Por mais reira que seja, há alguém que se move, conduz e entrega as coisas debaixo de um espírito excelente. Eu pensei que eu ouvi um amém dessa igreja. Porque o poder e a vantagem do Espírito da Excelência é que o Espírito da Excelência, ele vai levar-nos, veja aí, a sermos os melhores e a fazermos o melhor. Seja na escola, seja no trabalho, no serviço a Deus. Como é que você serve a Deus? Eu bato sempre aqui na tecla, desculpa, dos obreiros. E várias vezes eu já fiz esse teste. Durante a semana eu chego mais cedo do que todo mundo. E eu entro para o quintal e eu vejo um papel. Não vou falar todas as técnicas, porque senão eles vão apanhar. Eu vejo um papel, eu passo o papel, vou para a minha sala. E depois de um tempo eu já sei que tem 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu não posso voltar e encontrar aquele papel ali. Porque na minha cabeça fica uma coisa. 5 pessoas passaram por esse papel e ninguém pensou que aquele papel não devia estar ali. Ninguém viu que aí tinha teia de aranha. Ninguém viu que a fila é assim, mas aquela fila ficou assim. Excelência no serviço a Deus. Ouça, não podemos servir a Deus de qualquer forma. Hello? Não podemos servir a Deus de qualquer forma. Não podemos entregar a Deus qualquer coisa. Hello? E nem podemos entregar-nos a Deus de qualquer forma. A excelência vai levar-nos sempre a procurarmos fazer o quê? O nosso melhor. Porque o teu melhor não é o melhor do Joaquim, não é o melhor da Mônica, mas é o teu melhor. E há dias que você pode esticar um pouco mais a corda e você não quer fazê-lo. Hello? Vamos lá, para podermos fechar. O que temos de fazer para estar na jornada, ou para entrarmos na jornada? Você pode colocar estar, entrar, o que você acha melhor. Na jornada da excelência. Hello? Excelência sempre. Tá, dá para pegar alguma coisa nessa manhã? Glória a Jesus. Como eu falo sempre na brincadeira. Nos Estados Unidos, essa hora, $100 aqui. Glória a Deus. O que temos de fazer para entrar ou estar aonde? Na jornada da excelência. Primeiro ponto, para entrarmos na jornada da excelência, principalmente assim que você me ouve e que você percebe que a excelência não é um destino, mas a excelência é uma jornada. A primeira coisa que nós temos de fazer para tornarmos-nos excelentes é decisão, ou tomar decisão por excelência. Decidir ser excelente. A primeira coisa que nós temos de fazer para entrar na jornada da excelência é o quê? Decidirmos ser excelentes. Provérbio capítulo número 13, bem rápido. Eu vou ler alguns versículos. Quem estiver na Bíblia, eu vou pedir mesmo que esteja atento e seja célere, amém? Provérbios capítulo número 13, versículo de número 20.
Ok. O que anda com os sábios ficará... É isso? Ok. O que anda com os sábios ficará sábio. Mas o companheiro dos tolos será o quê? Não, eu estou a abrir a passagem. Mas deixa aí, esse é para o próximo ponto, não é para, mas deixa já aí. Eu estou a abrir a passagem certa no ponto errado. Deixa Provérbios 13, 20. É isso que eu pedi, não é? É isso? Ok, então deixa ali. Deixa já ali aberto. Esse é o ponto, é a passagem do ponto 2. Oh my God. Decisão por excelência. Ok. Vamos deixar assim? Jesus Cristo. Decisão por excelência. Ok. Ok. Veja aí. Excelência pode ser uma escolha que você faz e não só um dom que você recebe. Até porque mesmo no segmento dos dons, você pode receber dons que não eram teus por natureza, simplesmente pelo facto de você ter decidido fluir naquela graça. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: desejais sobre todas as coisas os dons espirituais, principalmente o quê? O dom de profetizar. O que significa que pelo teu desejo, e o desejo te conduz à busca pelo conhecimento e os princípios para operar, por exemplo, no profético, você pode profetizar sem ser profeta. Então, excelência, ainda que você não tenha o dom e o espírito, o desejo e a decisão por ser um homem e uma mulher excelente, em não entregar nada de qualquer forma, mas sempre de forma mais excelente, poderá conduzir-te a ser um homem com um espírito excelente. Decisão. A verdade é que quase ninguém se vai tornar excelente se ele não decidir ser excelente. Hello? Se ele não decidir o quê? Ser excelente. Segundo ponto, e vamos usar esse versículo, é para fazermos parte ou estarmos na jornada da excelência, é associação com pessoas em lugares excelentes. Se você quer ser uma pessoa excelente, você precisa associar-se a pessoas que sejam excelentes. O que é que Provérbios nos diz? Aí faz sentido. O que anda com os sábios vai fazer o quê? Ficará sábio. Mas o companheiro dos tolos, fale para o teu irmão da esquerda: você está andando com tolos, será? Será que você está andando com tolos? Fale para esse aqui está nervoso, ficou nervosa. Fale para o da direita é mais simpático. Pergunte para o da direita, os da direita são sempre mais simpáticos. Será que você está no ajuntamento dos tolos? Hello? Então veja aí, o que anda com os sábios ficará sábio. Por quê? Porque ambientes contaminam, ambientes contagiam, pessoas contaminam, pessoas contagiam. Então, se sabedoria pode ser transmitida pelo ambiente, excelência também pode ser transmitida pelo ambiente. Porque os ambientes, veja aí, ambientes possuem atmosferas. E quando você é exposto constantemente debaixo de um certo ambiente, você vai começar a operar e agir como se opera e se age o quê? Naqueles ambientes. Ouça, por mais cuidadoso que você seja, se os teus 10 amigos são alcoólatras e você anda com 10 alcoólatras, cuidado, o 11º vai ser você. Se os teus 7 amigos consomem alguma droga, alguma substância, e você anda com esse tipo de pessoas, cuidado, a 8ª pessoa vai ser você. Pastor, quero deixar de beber, quero deixar de roubar, quero deixar de me prostituir, quero deixar de fumar. Simples, muda ambiente. Não senta mais na mesa dos que fumam, não senta mais na mesa dos que se prostituem. Não faça da tua companhia diária pessoas que estão a fazer coisas que você não quer fazer. Ou seja, é ter inclusive essa questão de ambiente, é ter inclusive a sabedoria de perceber o porquê que eu me associo a tal pessoa, o para que eu me associo a tal pessoa e o propósito de tal associação. Estabelecermos bem os limites das interações que temos com quem? Com as pessoas. Eu falo sempre aqui nessa igreja, e algumas pessoas não acreditam. Eu tenho amigos que se drogam. Hello? Só que tem uma diferença. Você nunca me verá sentado com eles aonde? Nas mesas que eles estão a drogar.
E pastor, tens amigos que se drogam? Ele quer se drogar. Eu faço o quê? Ele fala, não, a partir de hoje te divorciei da minha amizade. Porque tu queres te drogar. É corpo dele, é vida dele. Ele conhece a verdade, eu entrego a verdade todos os dias. O fato de você ver um pastor chegar, você já sabe, a mente dele é outra, a forma dele de ser e de viver é outra. A presença do pastor na tua mesa já prega alguma coisa. Hello? Agora eu faço com que ele não seja meu amigo porque ele decidiu drogar-se. Eu tenho amigos que fazem muitas coisas erradas e eles são meus amigos. Só que eu tenho a sabedoria de filtrar até onde eu posso chegar com essas pessoas. E também, como eles já me leram, eles também sabem que existem ambientes que o convite não vem para mim. Eles já sabem, o Elcio não vem. Ali, esquece, vamos nós só. O Elcio ali não irá. Então eu sei o porquê que eu estou associado com eles, porque os amo. Simplesmente por isso. Porque os amo e o amor é isso. O amor, você vai amar preto, branco, alto, baixo, magro, gordo. Você é a pessoa que você vai amar, que você não está percebendo porque é que está amando. E o amor te leva exatamente a essa dimensão de aceitar na tua vida pessoas com visão, comportamentos, postura, ações, atitudes completamente diferentes das tuas. Mas você faz o quê? Você lhe ama. Hello? Então, se o que anda com sábios ficará sábio, o que anda com excelente vai ser o quê? Excelente. Vai beneficiar do contágio, da contaminação do espírito de excelência que está nesse ajuntamento. Anote aí o que eu vou falar. O valor da nossa vida é determinado pela qualidade das pessoas à nossa volta. Oh, a menina falou amém de novo. Ninguém está mais no espírito do que essa bebê. Jesus Cristo de Nazaré. O valor da nossa vida também é determinado. E quando eu falo valor, não no que você é, mas no sentido do que vem para ti, no sentido do teu incremento como pessoa. No sentido de até onde você vai chegar. É em função das pessoas que te cercam. Das pessoas com quem você conversa. Das mesas que você senta. Dos ambientes que você frequenta. Quem escolheu todos os dias assistir X-Pita e não consegue parar para assistir um culto no digital, para assistir um treinamento no digital, para assistir um podcast no digital. Aqui alguém escolheu comprar peruca de 200 mil, 150 mil, 100 mil, mas não consegue pagar 50 mil para ir para uma palestra, 30 mil para ir para uma conferência. Porque ele pensa, vou pagar mesmo 20 mil para ir sentar mesmo só num sítio que eles também vão falar. Ei, você veio aqui para ouvir alguém que só está a falar. Palavras mudam destinos. Palavras transformam pessoas. Palavras geram vida e geram morte. Palavras abatem e avivam. Palavras. Pela fé entendemos que o mundo não foi constituído daquilo que ele é aparente, mas pelo poder do quê? Da palavra de Deus. Palavra. Vou tirar mesmo 35, quer dizer, vou lhe enriquecer. Só porque ele vai vir e me falar umas coisas, você tem que se motivar mais, acredita mais no teu sonho. Eu já sei que eu tenho que acreditar no meu sonho. Não sabes bem, estás a precisar do impulso. Estás a precisar de uma coisa estruturada. Estás a precisar de alguém que sentou, estudou, aprendeu, organizou, criou um sistema que você só tem que reproduzir, replicar e vai te catapultar para outro nível. Esse meu 35 não se mete uma grelhada mista essa hora. A grelhada mista vai entrar. Minha mãe fala sempre, a barriga é ingrata. Você acorda 8 horas, embute-lhe um fusco com feijão, vai correr, vai trabalhar, 14, 13 horas já tem aqui. Você fala, mas Jesus Cristo de Nazaré, não foi há 3, 4 horas atrás que você foi? A barriga é ingrata. Esses 35 mil de grelhadas mistas, imagina, era um curso. Hello? Era um workshop, era um treinamento. Era até uma mentoria, tem mentores baratos. 30 minutos, 35 mil. E pode mudar o quê? A tua vida. Será que eu estou a ensinar alguma coisa para alguém? Ambientes. Você só quer sentar com os moços do bairro, conversa deles é só manjuco, Nike. Vais para onde? Manjuco.
Eu nem sei onde é que vocês tiraram esse nome Manjuco. Eu quando ouvi a primeira vez, alguém me falou, não, vou meter uma Manjuco, porque até onde eu sabia, Manjuco é uma marca de um jovem português que é a Manjuco Vier. Então uma vez eu cheguei num sítio, não, a minha Manjuco, eu falei, mas comprou calça da Manjuco? Não, Manjuco é, sei lá, calça olímpica, calça de treino. Está uma discussão dele, minha Manjuco. Eu comprei também a minha Nike, eu também vou. Hello? Fala para esse irmão da direita, fala, você está bem atrasado. Fala, você está bem atrasado. Você está bem atrasado. Isso é para te desafiar mesmo, você está bem atrasado. Eu também. Eu até agora não sentei com PR. Estou atrasado. Para ver como é que você pensa, João. Tio João. Como é que você está a pensar? O que é que você fez para chegar aqui? Qual é a jornada? Ok, great. Chama aí uns amigos. Imagina, a mesa do PR. Os amigos do PR é quem? Ministros, assessores, consultores. Ah, mas você é pastor, você é da fé. Fica você só pastor e da fé. Eu sou pastor que pensa de outra forma. Hello? Mesas. Sentar com Elon Musk. Perdi pessoas aqui já nessa dimensão. Elon Musk, pai, exagerado. É minha fé. Mas você é profeta? Sim, eu sou profeta. Você já parou para pensar se o Elon Musk fica meu amigo? Deus me dá mesmo só uma graça no Elon Musk. Ele fala, Davi e Jonatas se amaram. Quando eu te vi, homem de Deus, meu coração se conectou com teu coração. Maracamalarosia. Ei! Jesus Christ. Anote aí um outro pensamento, ainda no segundo ponto. Falou do que você produz em função das pessoas e meios com os quais você está associado. Por uma razão muito simples, amados no Senhor. As mesas que sentamos, elas transmitem alguma coisa para nós. É por isso que eu vi a história de vários homens que se distinguiram na vida espiritualmente, como empresário, etc, etc. Quando eles não conseguiram entrar em alguns meios, sabe o que eles fizeram? Eles se recolheram, eles se reprogramaram no off e depois eles vieram com um produto, com um serviço, com uma ideia, e isso depois atraiu as pessoas que eles precisavam. Ou seja, se alguns acessos estão fechados, é uma mensagem para mim. Hello? Se alguns acessos estão fechados para ti, é uma mensagem para ti. Hello? Porque alguém poderá estar a olhar para ti e dizer que você não está preparado para chegar aqui ainda. Então está tudo bem. Volta. Se reprograma. Às vezes o que está fazendo te rejeitarem é só a imagem. Hello? Às vezes, estive aqui com as mulheres na sexta-feira e falei sobre isso. Às vezes, Jesus Cristo, é só o cheiro. Mas tenho que falar. O meu pai me disse, no princípio do ministério, o pai me disse, pastor, a igreja é complexa. Porque você vai ter que ensinar até sobre higiene íntima. E eu descobri que é verdade. Tem dias que você tem que vir na igreja e falar nas pessoas sobre lavar a boca, usar desodorizante, etc, etc. Tem que falar. As pessoas estão a rir. Porque sabe qual é a técnica? E eu contei o testemunho. Eu tinha uma tia que ela tinha esse problema patológico. Esse problema do CC. Mas era uma coisa porque algumas pessoas é doença. E o que é que eu via que ela fazia sempre que ela chegasse a casa? Ela tirava, porque ela estava fazendo um tratamento. Ela tirava a roupa e ela cheirava. Para poder perceber o nível que aquilo... Irmãos, e na altura só usávamos produtos da Europa. Não tinha árabe. Nós estou a falar de ano 2007, 8, 9 até 6, 7 por aí. Era só perfume europeu, desodorizante europeu, rouges e etc, etc. Mas o problema dela era patológico. E ela chegava do serviço, veja que ela trabalha com saúde até hoje. Ela chegava do serviço e ela cheirava para poder perceber se está a melhorar, se está a piorar, até que ponto está. Então eu disse, esse é o caminho. Quando você chega na tua casa, tira a camisa. Hoje mesmo, quando chegares em casa, tira essa blusa, essa t-shirt, essa camisa, cheira. Se não tiver agradável, é isso que você está oferecendo no irmão da direita. Se calhar por isso, quando você virou para falar com ele, ele ficou nervoso. E ele deve estar a orar, pastor, não manda mais virar para a direita. Ele fica só aí no canto dele e eu aqui no meu canto. Então, às vezes, eu falava há pouco tempo e eu falo sempre sobre isso, roupa espiritual.
O processo que Arão tinha que fazer por causa de roupa. Às vezes há mesas que fecharam, porque, e quando falo às vezes de roupa, não é vestir mal, às vezes é vestir bem demais. Porque é um cuidado que você tem de ter quando você vai para alguns lugares e encontra. Você não pode ir ter com alguém para pedir dinheiro e você está a usar relógio de 100 mil dólares. Ele vai dizer, você é louco. Vende esse relógio e investe naquilo que você quer. Eu vi um cara ensinar isso e para mim fez muito sentido. Ele disse, há lugares que às vezes você vai e não usa nada vistoso. Vai mesmo sem relógio, porque também não vão te ler. Isso aqui ninguém sabe qual é a marca. Fora diário. Se lembrar também. Ninguém sabe se isso é de que marca. É um casaco. É uma camisa, é uma gravata. Mas se você me deixar um relógio vermelho aqui, da Patek Philippe, você vai para um senhor, não, eu quero um patrocínio para fazer a expo dele. A primeira coisa que ele vai fazer é olhar para o teu braço. Esse teu relógio são 400 milhões. Você consegue fazer quantas expo delas com esse relógio? Você não quer dinheiro. Você quer outra coisa, mas você não quer o quê? Você não quer dinheiro. Então, às vezes a questão da roupa é, ou podes estar a ser muito, como é que eu posso dizer? Muito o quê? Pronto, isso que vocês falaram, né? Muito show-off, extraordinário, muito brilhante para alguns meios e às vezes são meios mais discretos, ou às vezes não estás excelente, estruturado, organizado o suficiente e eles são muito organizados e primam por isso. Então sempre que alguns meios fecharem para nós, é uma mensagem para nós. Não leva para o pessoal, para e pensa, por que eu não consigo? Talvez exista alguma coisa que eu preciso melhorar. Essa é a minha filosofia de vida. Eu nunca fico com raiva de ninguém por me ter feito alguma coisa. Eu trago para mim, me pergunto e depois sabe o que eu faço? Vivo a minha vida. E acabou. Terceiro ponto para podermos fechar, Jesus Cristo. Terceiro ponto, não é? O que é necessário para caminhar na jornada da excelência? Prestar atenção aos detalhes. Gênesis capítulo número 40, bem rápido, quem está na Bíblia. Gênesis capítulo número 40, versículo número 1. Vamos lá. Eu gosto desse ponto. Esse ponto para mim é um dos pontos mais importantes sobre a excelência. Prestar o quê? Atenção aos detalhes. Versículo 1. Ele diz assim: aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um que? O seu sonho, na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam onde? Presos na casa do cárcere. Versículo 6, e paramos aqui. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles. E que? E viu que estavam perturbados. Vamos lá, toda a igreja em nome de Jesus. E veio José a eles. Ouça, os caras cometeram contra o rei do Egito, foram lançados no cárcere e José, que coordenava o cárcere, disseram: esses aqui trabalham com o rei, controla eles. Quer dizer que José já estava relacionando-se com eles. E naquele dia o que José fez? Prestou atenção num detalhe. Que detalhe é esse? Primeiro, estavam perturbados. Quer dizer que José percebeu que aquele guardanapo estava na posição que não tinha de estar. José percebeu que o estado de espírito daqueles homens estava como não tinha de estar. José prestou atenção no detalhe, a perturbação dos homens. E se nós continuarmos a ler a história, nós vamos ver que eles contam os sonhos e José prestou atenção a cada detalhe do quê? Do sonho deles. Ouça o que eu vou falar. O semblante do copeiro e do padeiro e a interpretação, os detalhes do sonho na perspectiva de outras pessoas, desculpem, poderia ser qualquer coisa. Acordou, aqui mesmo está na cadeia, porque veja, na cadeia ninguém fica feliz. Na cadeia ninguém está feliz. Não é um bom lugar para se estar. Mas José percebeu que
mesmo o nível de tristeza que eles estavam a espelhar era incomum ao que eles sempre espelhavam nos outros dias. Quando eles contaram um sonho, José viu cada detalhe e conseguiu perceber o que cada detalhe de cada sonho significava e entregou a cada um o sonho, a interpretação dos seus sonhos. Anote isso que eu vou falar. Prestar atenção aos detalhes deu a José o título de distinção no Egito. Prestar atenção ao detalhe do semblante, ao detalhe de cada sonho, deu a José projeção no Egito. Deu a José a ascensão no Egito. Quando o copeiro sai, 2 anos depois, Faraó tem um sonho e ninguém conseguiu prestar atenção aos detalhes. Mas o copeiro se lembrou: existe alguém que está na cadeia, mas tem um espírito excelente. Porque veja, excelência não é algo como alguns pensam. Excelência é para os ricos. Não. E riqueza não é ter milhões na conta. Riqueza é mentalidade, riqueza é estado de espírito. Então o copeiro percebeu: alguém na cadeia, mas ele tem algo que nós estamos aqui fora não temos. Porque quando olhas para o sonho do Faraó, percebes que tudo que ele traz são o quê? Detalhes. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas pequenas, e ninguém conseguiu prestar atenção aos detalhes. E o copeiro disse: eu conheço alguém que, como ninguém, vai conseguir fazer o quê? Prestar atenção aos detalhes. Uma pessoa excelente, você percebe pela prestação, não sei se isso vai fazer sentido, pela forma, é melhor colocar de outra forma, pela forma como ela quer, presta atenção aos detalhes. Essa cadeira está fora do lugar. Tem um papel no chão, não era normal estar aqui. Está molhado aqui, não era normal estar molhado. Está sujo ali, não era normal estar sujo. Está desestruturado aqui, não era normal estar desestruturado. Todos passaram, mas quando eu passar, eu vou me certificar de organizar aquilo. Prestar atenção aos detalhes. Às vezes na correção de um documento no serviço, todos olham às vezes: não, vê se está bom para enviarmos. Não, está bom, pode enviar. Tem um colega que você às vezes acha que ele é chato. Não, eu acho que onde colocaram senhores, poderíamos colocar excelentíssimos senhores. Você, não, estás a esticar-te. Não, presta atenção às vezes ao quê? Ao detalhe. Às vezes colocamos uma coisa, ele vai dizer: eu acho que isso aqui está demais, podíamos tirar e fazer uma coisa mais sucinta e talvez poderia ser mais impactante. Alguém vai dizer: mas meu Deus, vou sentar mais para redigir esse documento. Alguém às vezes viu algo que você não viu. E se você trabalha com um líder, também tem que trabalhar com bons líderes. Porque há líderes também que não ajudam. Mas Faraó, graças a Deus, era um dos líderes que ajudava. Quando José prestou o quê? Atenção aos detalhes, ele disse: ninguém vai sentar no lugar que você vai sentar. Prestar atenção aos detalhes fez o quê? Deu a José distinção no Egito. Então, se você quer caminhar na jornada da excelência, aprenda a fazer o quê? A prestar atenção aos detalhes. Ao detalhe do teu cabelo. Hello? Ao detalhe da tua calça. Ao detalhe da tua... Porque começa contigo. E depois sai de nós para os ambientes que fazemos parte. O detalhe da tua calça, o detalhe do teu cabelo, o detalhe das tuas pestanas, sobrancelhas, o detalhe da tua blusa, da tua camisa, ao detalhe da tua panela. Você tem aquela panela que você está vendo que já não quer mais ficar limpa e você quer guardar porque você ouviu uma música qualquer brasileira, que panela boa, velha, que faz comida boa, e você está deixando aquela panela bem preta lá no teu fogão. Você já esfregou com tudo, até com fogo do inferno, e ela não quer ficar boa. E você insiste em manter aquela panela em casa. E para piorar, às vezes, quando as visitas vêm, você não põe um arroz na tigela, no, sei lá, como chama, tupperware ou whatever else. Você leva mesmo a bibiana, numa base, em cima da mesa, para eles se servirem. Hello? Veja aí, Jesus Christ. Progresso na vida acontece quando a atenção aos detalhes não é ignorada. Hello? O que eu disse? Progresso na vida acontece quando a atenção aos detalhes não é ignorada. Ninguém viu que aí tinha poeira, mas eu vi. Ninguém viu que aquilo estava torto, mas eu vi.
Ninguém viu que aquilo estava mal feito, mas eu vi. A excelência vai te tornar distinto e destacado. A excelência, vou falar mais uma vez, vai nos tornar o desejo do coração das pessoas. Eu tenho estado sempre, em alguns exemplos, a falar desse restaurante, desse jovem, que por sinal também é meu conterrâneo, não paga nada, também não está me dando nada, quando vamos lá ainda pagamos. Mas veja o que eu vou falar. O que aquele camarada fez? Pegou um quintal. Imagina, uma vez eu estava ali com a pastora, e a pastora estava me dizendo: amor, ele não fez nada aqui. Ele pegou um quintal. Estou a falar do Palace Lounge. O Palace é um quintal. Ele pegou um quintal, meteu um bom chão, meteu umas relvas lá no chão, meteu uns ar-condicionados aí à volta, umas cadeiras como as mesas, umas tendas em cima de nós, treinou bem o pessoal, excelência, chegas babete no pescoço e tal e tal e tal, e entrega-te uma coisa no quintal. Meteu as palmeiras bonitas, luzes nas palmeiras, pintou as palmeiras no quintal. Ele só focou no quê? Na excelência. Eu nunca vi nenhum patrocínio do Mateus aparecer para mim, do Palace. Convidou os amigos, convidou um grupo de pessoas, fez a inauguração dele. A excelência fez o resto. A excelência está a fazer o quê? A excelência está a fazer o resto. Eu conheço pessoas que estão em Portugal. Aliás, um amigo meu, o profeta John, chegou a semana passada e ele está a me dizer: pasta, quando eu chegar, temos que ir almoçar. E adivinha onde é que ele falou? Não falou no Café do Mar. Ele disse: vamos ao Palace Lounge. Quer dizer que my God, eu não sei se alguém está pegando o que eu estou a pregar. A excelência vai levar o teu nome aonde a tua pessoa ainda não chegou. A excelência vai levar o teu serviço aonde a tua pessoa ainda não chegou. A excelência vai levar o teu produto aonde você não entrou. Pessoas estão a vir da diáspora e o primeiro sítio que querem visitar é aquele lugar. Não é porque o arroz dele tem mais sal ou menos sal, é a entrega. No outro dia eu fui com alguém, fomos de noite e tinha mosquito. Ele chamou uma moça e disse: olha, está com muito mosquito e não sei o que. A moça disse: temos repelente. Falei: mama, repelente no restaurante, repelente. Metemos repelente para os mosquitos não nos picarem. Falei: Jesus Cristo, estão a exagerar. Sentamos-nos num sítio e está quente aqui. Podemos puxar aqueles ar-condicionados que eles têm lá móvel mais para a vossa mesa. Puxaram um ar-condicionado só para nós. Jesus Cristo de Nazaré. A excelência vai te tornar o desejo do coração das pessoas. Não veste à toa, só gola. Não, faça algo que os outros não estão a fazer. Às vezes eu mesmo digo nas tuas exageros. Vê só as minhas filhas tão bonitas. Os meus filhos estão a se perguntar: nós não? Não, vocês não. Vocês têm que trabalhar mais. É um quintal. Minha questão é: quantas pessoas têm quintal, mas que não estão a cobrar peixe a 40 mil ou a 50 mil? Lá tem peixe que é 50 mil, com batata fervida e legume salteado, azeite, 50 mil. No quintal. Você, o restaurante da tua tia no quintal, peixe é quanto? O buffet é 1.500, 2.000. No quintal da tua tia. Os outros estão a cobrar peixe 50 mil. Excelência. Irmãos, posso dizer-vos algo? Eu amo a excelência. Eu amo pessoas excelentes. E eu quero continuar a servir a Deus cada vez mais e com muito mais. E veja, e eu quero, e por isso que eu estou a pregar para vocês, levantar um exército de homens e de mulheres que dentro e fora da igreja, aonde quer que eles forem, eles vão carregar a impressão e o espírito da excelência. Oh, eu posso ouvir um amém mais alto dessa igreja? Estamos em que ponto? No terceiro ponto. Veja aí, prestar atenção aos detalhes. Qual é a diferença entre o ordinário e o extraordinário? A diferença entre o ordinário e o extraordinário está no extra. Porque ambos carregam a mesma palavra, ordinário. Só que um é ordinário, o outro tem um extra. E o que é o extra? O extra é fazeres o que ninguém quer fazer ou o que ninguém está a fazer. O extra é esticares-te um pouco mais para entregares como ninguém está o quê? A entregar. E prestar atenção nos detalhes é o extra.
Porque alguns fazem-te o bolo, empacotam o bolo e enviam-te o bolo. Mas existem pessoas que prestam atenção nos detalhes. Você recebe o bolo, vem um cartão, vem uma cartinha, vem um garoto, vem um chocolate, vem sempre alguma coisa. É o extra. É alguém tentando fazer além do normal. Prestar atenção nos detalhes. Anote aí, pessoas ordinárias fazem coisas ordinárias, mas pessoas extraordinárias fazem coisas extras. Ou seja, pessoas extraordinárias, elas vão além. Pessoas ordinárias, a palavra ordinária significa o quê? Normal, comum, simples. O ordinário é o básico. O extraordinário é fazer além do normal, do comum e do simples. Vamos varrer. Talvez você só passe uma vassoura, mas o extraordinário, que é o que presta atenção nos detalhes, ele vai dizer, depois de varrer, vamos pegar um pano úmido para tirar poeira no tapete, na carpete. Depois de varrer, levantou poeira, vamos pegar uma como é que chama aquela coisa aí de tirar o pó? Esparque? Isso ali que vocês falaram, um espanador e vamos tirar a poeira porque levantou poeira. O extra. Quarto ponto, para caminhar na jornada da excelência, é preciso ser intolerante à mediocridade. Intolerância à mediocridade. Eu não gosto mais do básico. Intolerância é o quê? A mediocridade. O nível que você está não pode mais te satisfazer. E não importa qual seja o teu nível. Talvez você veio aqui com Mercedes. Talvez você veio aqui com Ranger. Talvez você tenha uma casa com piscina subterrânea em Bora Bora, em Mônaco. O nível que você está não pode te satisfazer. Intolerância a quê? A mediocridade. Intolerância ao básico. Porque para ser excelente, amados no Senhor, é preciso ter um alto nível de insatisfação com o normal. A palavra mediocridade pressupõe algo médio, algo comum. E você percebe que não é a maioria das sociedades que é extraordinário. O extraordinário é sempre um pequeno grupo. Por quê? Porque infelizmente a insatisfação... Não perdi o som? Tem o som? Infelizmente a insatisfação não visita o coração de todos. Para ser excelente é preciso ser intolerante à mediocridade. Foi bom até aqui, mas tenho que sair desse nível. Foram bons esses números, mas temos que triplicar. Foi bom esse microfone, mas temos que comprar um mais XPTO. Não, essa estrutura estava boa, mas temos que pensar já no próximo nível. Para ser excelente é necessário não se refastelar no nível que você está. Porque eu disse que a excelência não é um destino, a excelência é uma jornada. Veja o que a Bíblia vai falar e eu amo essa passagem. Provérbios capítulo número 4, versículo 18. Não. É o quê? Que eu pedi? Daniel 1:8. Não, Daniel 1:8. Daniel 1:8. Tem consagração das crianças, Jesus Cristo. Vamos lá, Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das mesas da iguaria do rei. Não, isso para mim não. Não vou tolerar isso, intolerância. Ou seja, Daniel estava a manifestar o quê? Um alto índice de quê? De intolerância às coisas contaminadas da mesa do rei. Isso para mim pode, isso para mim não pode. Para ser excelente é preciso ser intolerante a algumas coisas. Isso para mim funciona, isso para mim não funciona. Isso para mim vai dar, mas isso para mim não vai dar. E vocês vão ver que depois disso, quando o indivíduo que cuidava deles voltou, apercebeu-se que Daniel, que foi intolerante às comidas contaminadas e consagradas da mesa do rei, se tornara mais sábio do que os outros. E é esse homem que disseram que nele havia o quê? Um espírito excelente. Por quê? Porque Daniel não era um homem que aceitava tudo. Daniel não era um homem que aceitava todos os resultados. Daniel não era um homem que aceitava todos os níveis. Daniel não era um homem que aceitava todas as fases. Hello? Daniel não era um homem que aceitava qualquer coisa. Intolerância à mediocridade. Para ser excelente é preciso ser adverso, impaciente, intolerante ao básico, ao comum. E não importa quanto tempo isso leve. Se esse sentimento continuar a queimar no teu coração, você vai chegar a níveis maiores e melhores do que os níveis que você já se encontra no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém dessa igreja?
Vamos lá, eu posso ouvir o amém dessa igreja? Quinto ponto. E aqui eu começo a fechar. Para caminhar na jornada da excelência é preciso melhoria contínua ou melhoria continuada. Não sei que palavra vai contínua, não é? Que palavra melhor adequar-se ali. Vamos lá, melhoria contínua. Agora sim, Provérbios 4:18. Provérbios 4:18, o que está escrito? 1, 2, 3. Mas a vereda dos justos é o quê? É como a luz da aurora, que não para o brilho. Ela faz o quê? Ela vai brilhando mais e mais, até ser o quê? Dia perfeito. A palavra vereda, ela fala-nos do caminho e da jornada do justo. Quer dizer que a jornada do justo não é uma jornada, veja, estagnada, limitada, programada para fechar num certo nível. Ela deverá o quê? Continuamente crescer. Para ser excelente e caminhar na jornada da excelência, é preciso o quê? Crescermos e melhorarmos o quê? De forma contínua. Continuamente crescer, continuamente progredir, continuamente evoluir. Hello? E uma das formas, anota aí, eu falei aqui há pouco tempo, uma das formas de continuamente crescermos é recebendo luz. E o que é luz, pastor? Luz é conhecimento. Luz é informação. Quando você é treinado, quando você recebe a palavra, quando você recebe conhecimento, você recebe luz para o teu entendimento. E a luz e o conhecimento ao qual você está exposto vai determinar o quão longe, o quão bem você vai. Para continuamente crescermos, precisamos de continuamente estarmos expostos a informações que vão, veja aí, programar e projetar-nos para continuamente o quê? Crescermos. Sexto ponto, anote aí. O que é necessário fazermos para caminharmos na jornada da excelência? É necessário dar valor ao conhecimento. Após ser exposto à luz, você precisa fazer o quê? Valorizar esse conhecimento. Valorizar esse conhecimento. Isaías capítulo número 60, versículo de número 1. Depois vocês poderão ler por conta do tempo, eu vou acelerar, mas anote esse ponto. E essa é uma verdade, a mais do Senhor. As pessoas, principalmente no século em que nós nos encontramos, o grosso das pessoas que se têm destacado naquilo que fazem são aquelas pessoas que têm conhecimento. Hoje já não se faz igreja como se fazia há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje já não se começa um negócio só porque tu és talentoso. Eu cozinho bem. Vais precisar de um conhecimento para levar a tua boa comida para a mesa, para o lugar das pessoas. Estratégias, mas não, eu pinto bem, eu faço bem o meu bolo, eu sou um bom professor, eu sou, anyway, seja lá o que for. Hoje já não se faz as coisas como se fazia 50 anos atrás. Como se fazia, por exemplo, no tempo da guerra, que as comunidades eram mais fechadas e tu tinhas aí o teu produto. Hoje tens milhares de pessoas a fazerem o mesmo que você está fazendo, ou seja, a entregarem o mesmo produto que você entrega, às vezes com menos qualidade do que você, só que eles tenham um outro tipo de conhecimento que faz com que eles se distingam e se destacam e vão parecer que eles são melhores do que você. Eu não sei se vocês perceberam o que eu falei. As pessoas estão a usar ciência no que fazem e por conta do uso da ciência, do conhecimento, eles estão a parecer ser melhor ou mais habilidosos do que você. Quando nós sentamos e comemos o teu bolo, vamos perceber que o teu bolo é melhor do que o da Mônica. E você não percebe, mas por que a Mônica está a vender mais? Ela não está a fazer seu bolo. A Mônica não está a entregar seu bolo. Hello? E último ponto, e aqui eu fecho. Para caminharmos na jornada da excelência é preciso diligência no trabalho. Anote aí, a excelência responde à diligência. Se você quer ser uma pessoa excelente, você terá de ser uma pessoa diligente. Provérbios capítulo número 22, versículo número 29, Salomão disse-nos: visto um homem diligente, não será colocado no meio da ralé, no meio dos baixos, no meio dos grandes, no meio dos príncipes. Ele será o quê? Colocado.
Porque a excelência vai responder à tua diligência. Se você quer ser excelente, você terá de ser diligente. E quando você for diligente, essa diligência vai te colocar no meio de pessoas grandes, no meio de pessoas relevantes. O que é diligência, pastor? Diligência é trabalho árduo, é trabalho duro e é trabalho estruturado. Diligência é um trabalho contínuo, tendo em vista um fim e um propósito. Porque às vezes nós só estamos fazendo coisas porque temos que fazer, mas já perdemos de vista o alvo pelo qual fazemos ou temos que fazer o que estamos a fazer. Então, diligência é trabalhar com foco, é trabalhar com missão, é trabalhar com propósito. É saber a razão pela qual todos os dias eu me levanto para ir para a TAG, para ir para a Unitel, para ir para o BPC, para ir para o BAI, para ir para o INS, para ir para o Sonangol, para ir para o MAPES, para ir para onde for. Diligência. E quando você acorda com esse propósito, você faz o teu melhor, porque você sabe que aquela jornada, ela acaba sendo um meio para cumprir um fim. Hello? Trabalho que? Duro. Trabalho árduo, trabalho organizado, trabalho tendo em vista um certo fim. Trabalho duro, anote aí, trabalho duro abrirá as portas para grandes voos na jornada da nossa vida. Trabalho árduo, trabalho duro vai abrir o quê? Portas para grandes voos na jornada da nossa vida. E a verdade é essa, e aqui eu fecho de fato. Ninguém prosperará na jornada da vida. Você pense em prosperidade só como dinheiro. Eu quero que você pense em prosperidade como dar certo naquilo que você vai fazer. Ninguém vai prosperar na jornada da vida sem ser diligente, sem ser dedicado, sem se entregar de fato. A diferença que existe muitas das vezes entre os que rompem e os que não rompem é a diligência, é a consistência, é a continuidade. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos celebrar o Rei da Glória bem forte.